bem? Voltando à série Vencendo as Provações, nós vamos analisar hoje como nós podemos então passar por esse momento de crise, olhando para a palavra de Deus, olhando para alguns servos de Deus que passaram momentos difíceis em sua vida. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer imensamente ao Senhor, a Deus, por teu cuidado, proteção e sustento sobre as nossas vidas, ó Pai, e suplicar a Deus que o Senhor mesmo fale conosco através da sua palavra. Fale aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Quando a gente olha para o ano de 2019, nós deu início o ano 2019 com a posse do nosso presidente atual também, não é? E logo depois da posse do presidente, nós temos como notícia também a destruição lá em Brumadinho, não é? Que veio então durar cerca do ano todo de 2019, nós ouvimos relatos sobre ainda Brumadinho na questão de encontrar ainda alguns corpos, né? E em 2019 ainda nós passamos por um momento de crise, onde nós vimos que a Venezuela, não é, passando ali o seu momento de crise, tendo ali também o seu êxodo, né, de muitas pessoas saindo de lá e entrando no país, entrando aqui no Brasil, e o Brasil sem condição de recebê-los, né, onde eles entraram, ficaram ali jogados pelas ruas, não é, lá do norte do país, e logo depois de uns 4, 5 meses que começou a ser distribuídos aí, não é, para vários lugares do país. E a gente vê que a nossa vida é baseada em alguns acontecimentos que muitas vezes nos abalam. Às vezes a gente ouve alguns acontecimentos que estão distantes, mas não chegou até nós. Mas 2020 foi um pouquinho diferente. Que no final de 2019 nós ouvimos falar sobre um tal de coronavírus, não é? No Oriente, lá na China. E logo no início do ano, começamos a ouvir um pouco então que esse coronavírus tinha chegado na Itália, não é? Na Europa, onde então algumas pessoas ficaram ali e foram contaminadas. E depois disso, nós ouvimos alguns relatos de algumas pessoas aqui no Brasil que já ficaram então e foram contaminadas com o vírus. E logo em seguida, no mês de março, o Brasil entrou de quarentena, não é? O Brasil todo então entrou de quarentena por causa dessa pandemia. E hoje estamos ainda de quarentena, dia 16 de julho, não é? De 2020, ainda enfrentando momentos difíceis. Porém, não esperávamos isso para 2020, mas estamos em 2020, estamos passando por isso. Eu quero saber como você tem passado, como você tem enfrentado essas provações e como você enfrenta diariamente as provações da sua vida. A Bíblia nos conta a história de Neemias, que Neemias então, eles estavam presos na Babilônia. O rei então permite que Neemias volte para reconstruir os muros e os portões de Jerusalém que estava destruído. E quando eles voltam então, Neemias então como cabeça e governador, Deus então o envia, não é, para ele reconstruir então os muros e ali a cidade. E durante a reconstrução dessa cidade, levanta-se um grupo para tentar parar as obras. Tentaram de todos os jeitos fazer com que a obra fosse parada, não é? E eles ouviram então que a reconstrução estava indo avante, que estava fluindo, que estava dando certo. E eles ficaram mais e mais furiosos e tentaram e fizeram até mesmo um acordo para tentar atacar eles para cessar a obra. Mas como o povo de Deus lidou nesse momento de oposição, de dificuldade a qual eles passaram? Primeiramente, quando a gente olha para a palavra de Deus, nos diz que Neemias orou ao Senhor. Eles oraram a Deus, não é? Eles oraram a Deus nos momentos de provações. E a gente deve aprender também com Neemias a orar ao nosso Deus, a clamar a Ele, pois Ele é o único que pode nos socorrer nos momentos de dificuldades. Não é? E quantas vezes passamos por várias provações no dia a dia, não é? E logo então a gente começa a querer lutar com as nossas próprias forças para tentar sair dessa provação, né? Mas a gente acaba desanimando e muitas vezes a gente acaba até se entregando. Mas a gente deve orar ao Senhor, colocar diante dele as nossas dificuldades, crendo que ele mesmo há de nos ajudar, assim como ajudou Neemias. Neemias também confiou em Deus, confiou então que Deus ia ajudá-lo e ele então começou a agir de acordo com isso. Lá em Neemias capítulo 4, verso 16 e o 21, olha só o que nos diz. Neemias 4, 16 ao 21. Naquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra
e a outra metade empunhavam lanças e escudos, arcos, couraças. Chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. No verso 21 nos diz então que assim trabalhamos na obra. A metade empunhava lança desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Eles oraram que Deus ia ajudá-los, mas eles confiaram e eles começaram a agir, colocou homens de guardas ali. Confiaram em Deus que Deus ia ajudar, mas eles estavam preparados para qualquer coisa que fossem enfrentar, não é? Para que o inimigo então não pegasse eles de surpresa. Mas Neemias ainda enfrentou essas oposições, que diziam então às pessoas que eles deveriam largar a mão da obra. Mas Neemias ora novamente a Deus pedindo para que Deus então os fortaleça a obra das suas mãos. Olha lá, Neemias 6:9. Neemias 6:9, ele diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Logo, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias ora. Neemias, com a força do Senhor, ele acaba a obra em 52 dias. E com isso, todos os seus inimigos e circunvizinhos reconheceram que Neemias acabou as obras por causa da intervenção de Deus que foi feita aquela obra. Então, meus irmãos, Deus é um Deus presente, é um Deus conosco, o Emanuel. E estamos passando por esse momento de crise, de dificuldade, mas creia que Deus está contigo. Creia que Ele pode te fazer vencer, Ele pode te fazer passar por isso, né? Não sei se você está assistindo esse vídeo, você deu positivo para o Covid-19, mas creia que Deus está no controle de todas as coisas. Creia que nesses momentos de dificuldades, você deve olhar para Cristo e Ele vai te ajudar a passar por isso. Em muitos momentos das nossas vidas de provação, nós vamos passar, mas como nós vamos agir? Então, primeiramente, recorra ao Senhor. Ele é quem conhece todas as suas provações e é Ele que se compadece das nossas fraquezas. Hebreus 14:15 nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, mas antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Então, recorra ao Senhor, vai para Cristo. Lembre-se que Deus nos chamou para vivermos para Ele e Ele prometeu que estaria conosco desde o Antigo Testamento. Jeremias 31:32, ele diz: porque esta é a minha aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Pois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles lhes imprimirei a minha lei, também no coração as inscreverei, que eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por fim, assim como Neemias enfrentou a oposição, Jesus também enfrentou oposição e provações, e certamente nós também vamos enfrentar. Mas como nós vamos passar? Como nós vamos agir? Coloque-se diante do Senhor. Coloque todas as suas dificuldades diante do Senhor. Ore, confie nele, que ele está à frente e conhece todas as coisas. Creia na soberania de Deus. Esteja pronto para agir com a sua responsabilidade. Neemias reconstruiu o templo e os muros ali, os portões, em 52 dias. Se ele ficasse em intimidade com os opositores, intimidado ali pelos opositores, ele não teria conseguido construir nesse tempo. Se ele tivesse conseguido então construir essa obra. Mas com a reconstrução, os opositores e os vizinhos souberam então de que eles trabalharam com a intenção, a intervenção de Deus, com a própria mão de Deus ajudando ali, e isso foi de testemunho para todas as nações. Então agora, em meio à dificuldade, em meio às provações, ore, confie, creia e trabalhe, pois o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus conosco, que está junto conosco até o final. No mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo, nos disse o Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e ore para que isso também logo passe e que você continue firme no Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, te sustente e te faça ser um fiel adorador e servidor dele. Deus abençoe, meus irmãos. Deus e Pai, eu quero agradecer a vida dos meus irmãos e suplicar que a tua boa e poderosa mão repouse sobre a vida deles, ó Pai. Guarde, proteja, sustente, cure, ó Deus, e nos faça dia após dia mais confiante no Senhor. Assim eu oro, Deus, suplicando ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.